Boa tarde, galera. Boa noite já. Deixa eu fazer essa publicação aqui. Pré-live sobre pipeline. É isso aí, galera. Tamo lá, ao vivo, na rede mundial de computadores. Hoje sem feedback, hoje eu tô sem feedback, hoje eu tô sem nada. Hoje essa luz aqui, ó, com a tela sem lo-fi, sem nada. Hoje é sem Wi-Fi, sem lo-fi, sem feedback. Hoje a gente vai fazer isso aqui na raça. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal Rafael Levi SSA. Meu nome é Rafael Levi, sou arquiteto e engenheiro de software. Estamos aqui para conversar um pouco sobre tecnologia. Espero que gostem. Já temos ali no primeiro comentário uma novidade, hein? Ó, já temos o primeiro sub da live do nosso canal aqui, da nossa comunidade. Parabéns aí. Me desculpem o delay, vai ter delay hoje. Hoje tá cheio de delay nessa live. E aí, Bião? Boa noite, Bill. Como é que tá, filhão? Beleza? Marcos Bião, ó, prestigiando nossa live, professor da Universidade Federal. Muito obrigado, Bião. Bem, hoje é com delay, hoje é com 5G. A gente está fazendo aqui tudo no 4G, no 5G, hein? Tô sem Wi-Fi, eu não vou falar o nome da minha operadora, não vou falar o nome da minha operadora, mas é uma operadora aí que pretende, né, oferecer internet de alta velocidade aqui pra gente. Não vou falar o nome, não vou dar exposed. Mas eu tô sem Wi-Fi, Vou fazer a live toda no 5G, na raça. Tamo com segunda câmera também aqui, ó, na raça. Aqui a TV vai servir só como iluminação. E é isso aí. Hoje a live vai ser na raça. Estamos aqui para falar sobre pipeline, galera. Sejam bem-vindos ao canal. Me desculpem qualquer transtorno de infraestrutura e atraso de hoje, porque hoje a gente vai fazer tudo. Se tiver ruim, não é tintim, não é, não é essa não. Se bem que essa aí também tá me fazendo chorar. Mas é um aí, menino, que só os que não estão mortos saberão. Não dá para fazer brinde não. Não posso nem dizer qual é a minha internet aqui que me deixou na mão. Só os que não estão mortos saberão qual é a minha internet de Wi-Fi aqui, ó. Vamos lá, vamos começar pelos agradecimentos hoje, pessoal. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a quem for sub aí da nossa. Ó, eu tô percebendo que não tá dando uns delayzinhos. Muito obrigado para quem for sub aí, tá? Vocês já podem ser sub aqui do canal. A gente já é affiliate aqui da Twitch. Muito obrigado. Para você que está assistindo no YouTube, curte, comenta aí, compartilha, diz assim, ó, o Wi-Fi do Levi hoje tá ruim. Comenta aqui no YouTube. E hoje vamos falar um pouquinho sobre pipeline, hein? Eu vou trazer um timeline do DevOps para a gente e a gente vai falar sobre qual a importância do pipeline no contexto do DevOps, tá? Lembrando que DevOps não é uma tecnologia, DevOps não é só um conceito, DevOps é um pouco mais de filosofia, de trabalho dentro da área de tecnologia, um pouco mais sobre métodos, metodologia, modo de trabalhar, é algo muito mais cultural do que ferramenta, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre DevOps hoje. Vamos falar principalmente sobre pipeline, que é o nosso tema principal de hoje. Para quem ainda não está na nossa comunidade no Discord, o link está aqui no chat, aqui no chat. Então, entra lá no Discord. Agora a gente já tem pessoas que podem dar sub pra gente. Então, como diz Mano Devin, joga um sub no peito do pai. Quem tem Amazon Prime vai poder jogar, dar um subzinho aqui pra gente, para fortalecer o nosso canal, nossa comunidade. Beleza? Então, sem mais delongas, já são 18h29, atrasei 29 minutos, mil desculpas a todos vocês.
mas vamos começar, sem mais delongas, a falar sobre pipeline. Beleza? Muito obrigado a todos que estão acompanhando a gente, que são sub aqui do canal. Muito obrigado a todos que seguem a gente nas redes sociais. A gente está tendo um alcance muito bom. Muito obrigado a todos vocês. Se vocês puderem sempre ajudar, curtindo, comentando, compartilhando o vídeo, eu agradeço. E o mais importante de tudo é vocês participarem com as perguntas aqui no chat. Daqui a pouquinho eu vou abrir para perguntas. Quem tiver dúvida já pode ir mandando, mas eu vou primeiro falar sobre timeline. Logo depois do timeline, eu vou ler as perguntas, tá? Então, vamos seguir. Já lembrei de gravar, hoje está gravando. Hoje vai ter corte, porque eu vou fazer esses cortes aqui dessa loucura que foi hoje no início. Mas vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Agora, just me and my second cam, minha segunda câmera aqui. Boa noite, Andréa. Boa noite, Márcio. E aí, Márcio, muito calor em feira. André, muito calor em Feira de Santana. Bião, tá calor aí? Tá calor aí, Bião? Me diz aí, Bião, se tá calor aí na tua cidade. Vamos seguir para a nossa live. Se o Google deixar, você deixa Google. Agora sim. Hellfire. Isso aí, Marcião. Tá calor, hein, pai? Aqui em Salvador tá calor. Aqui em Salvador também tá. Marcos Bião também tá derretendo. Andréia também, demais. O jacaré saiu da lagoa porque não aguentou o calor. Nossa, que tristeza, hein, Bião? Bem, vamos lá, hein, pessoal. Hoje, falando sobre pipeline, eu tinha um monte de coisa para falar, mas já não lembro mais das nossas. Eu tenho, para quem não sabe, eu tenho do lado de cá, um lado secreto, eu tenho um monitor onde eu tenho recados do dia para dar e um monte de outras coisas. Só que hoje, como eu estou sem Wi-Fi, eu não tenho nada, eu estou sem outros monitores extra, eu estou indo no freestyle aqui. Bem, primeiro parar para agradecer aqui as últimas pessoas que seguiram a gente na Twitch. Davi Esquivel é sub com Prime. Muito obrigado, Davi. E as últimas atividades que estão no meu feed aqui da Twitch é que a gente bateu as metas de seguidores. Temos agora 56 seguidores na Twitch. Muito obrigado a todos vocês, 56 pessoas que nos seguem na Twitch. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente no YouTube, tá? Os últimos que foram aí, ó, Danilo Nogueira, muito obrigado, Danilo. Pedro e L. Pampolha, muito obrigado a todos vocês e muito obrigado a Davi Esquivel, que é o primeiro sub desse canal. Muito obrigado a todos vocês. Em breve a gente vai ter também alguma coisa relacionada lá no YouTube também, que eu tô ligado que tem coisa lá no YouTube, né? De ser membro e coisas do tipo. E a gente vai descobrir porque a gente aqui é velho, mas a gente está antenado. A gente só tem alma de velho aqui. E agora tá bonito, hein? Esse gift sub now to be número 1 para Esquivel. É isso aí. E quem for dar sub aí para mim, eu vou agradecer também. E vamos seguir aqui. Galera, dá muito trabalho montar essas lives. Então curte, compartilha, comenta no chat aí, dá um oi, manda um boa noite, engaja aí, por favor, nos vídeos da gente, porque a gente precisa dar um engajamento melhor aí nos vídeos. A gente está bem, muito obrigado a todos que já estão engajando, já estão interagindo com a gente nas redes sociais, mas quem puder, deixa o like. Valeu, vamos lá. Bem, o que aconteceu com o DevOps Timeline que eu trouxe aqui? Eu comecei com Patrick Debois, claro, grande Patrick Debois. Eu acho que é essa a pronúncia dele, tá? Debois, porque eu acho que é algo europeu, algo francês, talvez. Patrick Debois, esse cara aqui, ó. Em 2007, 2008, ele começou
a lançar alguns artigos, algumas publicações sobre algo que seria o princípio do que hoje é o DevOps, tá? Então esse senhorzinho aqui, ele é responsável, que não é tão senhorzinho, né? Ele é um cara, gente boa, com alma de jovem. Ele em 2007, 2008 começou um movimento de lançar publicações, começando a falar de infraestrutura de um jeito um pouco mais ágil, que é o que começa a pregar aí o princípio do DevOps. Então eu comecei hoje o timeline com ele, 2007, 2008. Em 2008 teve a Agile Conference. Para quem não assistiu a live, eu não lembro mais qual foi a live, mas teve alguma live que eu falei sobre o timeline do Scrum, que a gente falou um pouquinho sobre Agile, sobre Extreme Program. Alguém me lembra aí? Nossos moderadores vão lembrar aí qual foi a live que eu falei sobre isso. Acho que foi até a última. Já não sei mais. Do jeito que eu estou azoado, eu já não lembro mais. Hoje eu estou completamente sem referências e sem meus segundos e terceiros monitores, então eu não consigo ver. Manda no chat, moderadores, qual foi a live que eu falei sobre Agile, sobre Extreme Programming e no timeline teve isso. Então daqui a pouco a gente vai descobrir qual foi a live e aí eu vou fazer a referência que é o meu ponto de ligação aqui. Mas quando você fala de ágil, desenvolvimento ágil, foi até quando eu falei que antigamente as pessoas que lidavam com projetos de desenvolvimento de software, elas lidavam com o desenvolvimento de software da mesma forma como se lida com projetos de engenharia no geral, né? Usando MS Project e usando ferramentas de gestão de recursos humanos e hora homem, fazendo uma relação direta com projetos mais de engenharia. Eu trouxe a exemplo a engenharia civil. Só que o desenvolvimento de software ele precisa de um sistema de gestão um pouco diferente, né? E o movimento ágil trouxe isso. Tá? Hoje a gente está até inclusive com uma presença especial ilustre do meu cachorro que está aqui chateado porque tem outros latindo. Mas enfim, então a gestão dos projetos de software, elas sofreram uma mudança a partir do momento em que o movimento ágil começou a surgir. E isso também aconteceu como revolução do ponto de vista de infraestrutura, de rede. Tá? Um pouquinho antes, a AWS lançou os seus primeiros serviços, tá? Em 2006. Então, perceba que não é à toa que vem um movimento de libertação das pessoas que trabalham com infraestrutura do ponto de vista físico, para passar para uma gestão de infraestrutura on cloud. Muito obrigado, Davi Esquivel. Como fazer testes automatizados na sua aplicação? E porque testes automatizados, inclusive, está dentro de um contexto de mudança na gestão do software e o TDD, que é Test Drive Development, ele é uma movimentação do Kent Beck no sentido de trazer agilidade e qualidade, principalmente, para os projetos de desenvolvimento de software. E a gente discutiu isso, e o Agile ele surge nesse sentido de trazer diversos movimentos diferentes em diversas áreas da área de tecnologia, dentro do contexto de tecnologia, incluindo a infraestrutura, que no nosso caso aqui a gente trouxe como referência o Patrick Debois, que revolucionou, junto com outros autores extremamente importantes também, todas essas questões ligadas à infraestrutura. Tá? E aí sim, a gente tomou a frente nessa movimentação onde não só o sistema de gestão de projetos para desenvolvimento de software, assim como arquiteturas, assim como ferramentas e, no nosso caso aqui,
no nosso contexto de pipelines, o DevOps começou a surgir nesse período. Mas, como não é possível se falar de infraestrutura, de pipeline, e antes de chegar lá, a gente precisa falar de Git em 2005, com esse cara, Linus Torvalds, que ele construiu, não somente ele, mas ele e a equipe dele construíram o Git, que é uma ferramenta de versionamento, para construir o Linux, o kernel do Linux. Então, o sistema de versionamento mais usado no mundo, feito pelo Linus, ele serve para hoje como engine das principais ferramentas de gestão de código-fonte que temos hoje no mercado, como GitHub, GitLab, Bitbucket, certo? Que inclusive eu já falei em outras lives também. Então, dá uma olhada na gravação das outras lives que vocês vão ver todos esses conteúdos entrelaçados, tá? E, obviamente, não dá para falar de Git e de infra sem falar de Brian Fox, que em 1989 lançou o Bash, tá? Que é o nosso shell hoje, é o nosso shell script, é o nossa ferramenta de acesso ao terminal do nosso sistema operacional favorito, pelo menos do meu, do Linux, criado também pelo Linus Torvalds. Então, Brian Fox, junto com Linus Torvalds, junto com Patrick Debois, que o que eu estou trazendo aqui de DevOps nada mais é do que uma evolução do sistema de gestão de aplicações, onde você sobe ela, você tem todo o processo da build do seu código-fonte até deployar ela, subir ela no seu servidor. Você passa por Bash, você passa por Shell Script, você passa por Git, você passa pelo GitLab, você escreve seu pipeline em um sistema de versionamento Git. O sistema de deploy e o pipeline ele está intrinsecamente ligado ao sistema de versionamento de código-fonte. O próprio versionamento do código-fonte, o sistema de semantic version, ele passa e permeia, a depender do projeto, óbvio, do sistema ao qual você utiliza para fazer a gestão do código-fonte, que passa como base, inevitavelmente, pelo Git. E aí, a depender dos processos da sua empresa, você tem lá as suas branches, talvez uma branch de development, talvez uma branch main, talvez só uma branch main, onde você trabalha criando branches a partir da sua branch principal, abrindo por requests, mergeando. O merge normalmente é um objeto de trigger para seus pipelines e assim sucessivamente até fazer o deploy para uma cloud e tudo mais. Então, em 2007, 2008, Patrick Debois deu esse start, deu essa mãozinha aí para o desenvolvimento do conceito de DevOps. O GitHub foi lançado logo depois, em 2008, o primeiro DevOps Day do mundo da Bélgica, se eu não me engano, Belgium, foi em 2009. A Velocity Conference, que era uma conferência com o intuito de mostrar como ganhar velocidade no desenvolvimento de software, na entrega do software. Isso já tinha por detrás os conceitos de DevOps, né, Cooperation. Então, isso em 2009, tá? Inclusive foi o Patrick Debois que organizou esse primeiro evento DevOps Day aqui, tá? E ele está disponível aqui na internet ainda, o material dele, daqui a pouco eu vou mostrar. Nessa mesma época, começaram-se os projetos do Chief e do Jenkins. Esses projetos, eles startaram muito cedo, apesar de começar suas primeiras releases estáveis e sua difusão como ferramenta de ajuda para a parte de CI/CD, eles começaram apenas lá a partir de 2011, mais ou menos, tá? Primeiro livro sobre Continuous Delivery, do Jeff Humble e David Farley, que também fizeram parte
e contribuíram para o impulsionamento do conceito de DevOps. Partiu em 2010 a partir desse livro também. A primeira release que eu achei do Jenkins no próprio Git do Jenkins foi em 2011, tá? E o GitLab surgiu em 2011, o Puppet surgiu em 2011, que também é uma ferramenta que ajuda na automação de deploy e pipeline. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, porque eu fiz um negócio aqui, ó. Aqui, esse cara, ó, pulei ele em 2009. Tom Preston Ware, um arquiteto de software, um desenvolvedor, que ajudou a criar o sistema de semantic version. Então, existe um framework para você versionar semanticamente suas aplicações, e a gente hoje usa até hoje isso, pelo menos eu uso bastante nas minhas aplicações. Isso faz parte, inclusive, de forma bem arranjada com o sistema de deploy pipelines. Uma das etapas, inclusive, dos pipelines que normalmente eu uso é gerar a tag de versão de forma automatizada, a depender do padrão de commits que rolou naquela branch lá, que aconteceu na branch. E aí, se foi bug fix. Muito obrigado, Cleiton. Mais um sub pra gente aí. Obrigado, Cleiton. Valeu. Segundo sub do nosso canal, hein? Muito obrigado, Cleiton. Nossa, chega, deu uma emoção agora, hein? Muito obrigado, Cleiton. Então, a gente usa muito o sistema de versionamento semântico baseado no framework do Tom Preston Ware. Daqui a pouco eu vou mostrar o site dele também. E aí, o Ansible surgiu em 2012, ferramenta que a gente usa normalmente na área de DevOps para ajudar a escrever as alterações que vão sofrer naquela máquina, né? Então, tipo, no servidor, se você precisar controlar as alterações que acontecem a nível de servidor, você pode usar o Ansible para controlar não só uma máquina, mas várias, e poder. Isso te ajuda na gestão de servidores. Tá? Então, o Ansible é muito usado nesse sentido. Tem um projeto famoso na área de DevOps, que é o The Phoenix Project, que foi escrito por Jenny Keane, Kevin Barr e George Spafford, que é um projeto, inclusive, é um dos primeiros gigantescos projetos que envolveu um time de DevOps e teve maior visibilidade, assim, no sentido de ser um projeto de sucesso, referência na área de DevOps, tá? Inclusive, em 2013 surgiu o Docker também, que a gente tanto usa, pelo menos eu, até hoje, todos os projetos que eu participo, eu containerizo com Docker. Então, e uso o Docker Hub também como registry em alguns casos de alguns projetos, tá? Em 2014 surgiu aí o Grafana como stack ferramenta de observabilidade, o Terraform como infrascode, ao qual eu possuo certificação, e a AWS também tem uma certificação, tenho muito orgulho de ter feito certificação dos dois, muito bom. E o Kubernetes surgiu também em 2014. Essas datas elas não são muito precisas, porque o que acontece? Muitas vezes o projeto surge um pouco antes, mas ele só é mais difundido, sua primeira release só surge depois, tá? Então essas datas aqui que eu estou trazendo são datas muito no sentido de release. Então, normalmente o projeto ele começa a startar antes, ele começa a ser feito, produzido por um time antes, mas ele só aparece como release, primeira release feita, primeira versão estável, muito depois. Então, não se assustem muito com essas datas. Essas datas elas podem variar um pouco para mais ou para menos, a depender de como você vai considerar o lançamento de uma ferramenta, mas, por exemplo, aqui atrás, o Jenkins começou a ser construído em 2009, 2010, o Tiff também, mas eles só foram lançados muito depois, tá? Só ficaram mais bem difundidos como release estável bem depois. E aí, depois, em 2015, a HashiCorp lançou o Vault, que a gente vai falar para gestão de secrets, que é muito importante nos steps de pipeline. Em 2016, o Patrick Debois lançou
The DevOps Handbook, um livro importante também para a comunidade DevOps. Em 2020 surgiram outras ferramentas de observabilidade e de security scanner para o conceito, incrementar o conceito de DevOps com o DevSecOps, né? E alguns falam sobre o DevFinOps para a parte financeira, com InfraCust e outras ferramentas de gestão financeira. O DevSecOps, a parte Sec é de Security, e aí existem várias ferramentas para a parte de segurança, incluindo o Triv para Security Scan, para escanear suas imagens. E a partir daqui, de 2016, entre 2016 e 2020, começou a surgir outro conceito como GitOps, onde você mistura um pouco desses conceitos que eu trouxe até agora, onde você trata de workflows um pouco mais complexos e mais robustos, onde você mistura um pouco dos conceitos de cloud com Git, com Ops. Então você mistura um pouco de infraestrutura com Git, com versionamento, com pipeline, e você faz um mix disso para tentar trazer uma estrutura melhor de deployment, principalmente, e uma estrutura onde você consiga minimamente ter por exemplo, um repositório aonde você liste qual versão de qual projeto, de qual aplicação você quer em qual ambiente, e você tenha uma escrita mais clara dos seus ambientes, diversos ambientes dentro de diversas infraestruturas. Então, por exemplo, se você tem na AWS lá um ambiente um environment de staging, outro de production, outro de development, outro, enfim, seja lá, whatever, você pode escrever um arquivo YAML lá explicitando qual versão de qual projeto você quer deployar em qual ambiente, e você pode ter um Argo CD da vida fazendo a leitura disso para identificar mudanças nesse projeto e fazer o deploy, manter a entrega contínua para o seu ambiente, beleza? Então, o conceito de GitOps, ele permeia por todos esses conceitos abordados anteriormente, para trazer um pouco mais de sofisticação ao sistema de deployment. E é isso, basicamente. Tá? Bem, esse é nosso timeline. Espero que tenham entendido, gostado. Nem todas as tecnologias aqui acredito que vocês saibam a fundo, mas a ideia aqui é trazer um contexto ao qual o pipeline surge, né? E essa é a ideia. O pipeline ele surge num contexto onde já existe Git, e o Patrick Debois ele ajuda a modelar uma nova estratégia de entrega de software em ambientes diversos. Então, a estratégia ela está muito mais ligada a uma entrega, numa tentativa de manter uma entrega contínua e uma integração contínua também. Aí daí vem os termos CI/CD, que são parte do que se trata o conceito de DevOps. Vamos às perguntas. Nós já estamos com 37 minutos de live e eu ainda vou para as perguntas e depois vou apresentar o nosso mapa mental após o timeline que foi apresentado. Espero que tenham entendido um pouco. Bem, vamos lá. Eu vou ler a primeira pergunta aqui. Marcos Bion disse que não é piada o lance da lagoa e do jacaré. Então o jacaré tá ferrado lá, hein? Tava literalmente cozinhando. Márcio mandou uma pergunta aqui, ó. Quais os componentes básicos de um pipeline? Engenharia de dados ou software, e como eles integram, e quais são as ferramentas e tecnologias mais populares atualmente para a construção de pipelines eficientes? Bem, são muitas perguntas em uma só, mas os componentes básicos de um pipeline, do ponto de vista estrutural, nada mais é, não necessariamente, mas nada mais é do que, como, por exemplo, um arquivo YAML da vida, onde você tem o descritivo dos stages, das etapas do pipeline,
e dentro de cada stage o descritivo dos comandos ou dos steps ao qual um runner vai executar os comandos que normalmente estão em shell. Por isso que eu trouxe um pouco de bash no conceito de timeline ali, trouxe o Linus Torvald com o conceito de Git, porque isso está um pouco entrelaçado quando se fala de pipeline. Então, pipeline nada mais é num conceito computacional do que um processo ao qual você consegue, eu vou até desenhar aqui, inclusive, um pipeline, quando você fala de processamento, principalmente, é o seguinte, o que acontece? Você, normalmente, no processador, você tem vários processos que precisam ser processados. E aí, há a possibilidade, você com vários cores, por exemplo, núcleos de processamento, de você fatiar um processo grande que precisa ser processado dentro do computador, ou um conjunto de instruções, você fatiar ele em pedaços e você criar uma espécie de escadinha aonde, à medida que um processo termina, o outro já começa em formato de escadinha, e aí, enquanto o outro está começando, ele já está atendendo a um outro processo e você consegue. O que acontece? Aqui, ó. Imagine que aqui. Imagine que aqui. Vamos ver se eu consigo. Imagine que aqui é de responsabilidade de um núcleo de processamento, tudo que está nessa linha. Tudo que está na linha de baixo é de responsabilidade de outro núcleo de processamento. E cada quadradinho desse é um conjunto de instruções que o seu processador está processando. Então, o que acontece? Há a possibilidade de, em um conjunto finito de instruções, você meio que, enquanto um pedaço está sendo processado, você já tem outro na fila aqui, ó, para entrar. Esse foi processado, processamento 1. Ele passa por outro pedaço, processamento 1, processamento 1, processamento 1. Então, ao invés de você executar, vamos, por exemplo, uma função que precisa ser executada e ela é gigantesca. Ao invés de você executar essa função inteira, você tem como executar trechos dessa instrução em um core, e enquanto o outro trecho está sendo processado e passando por outro pedaço está sendo processado por outro core, você tem outro conjunto de instruções aguardando aqui na fila. Então, quando esse passa para baixo, você já tem um outro processo aqui rodando. E se você for olhar isso numa escala de tempo, você tem algo muito parecido com paralelismo de execução de instruções. Então, no fundo, o pipeline ele é, no seu conceito mais amplo, um processo aonde você consegue fazer execuções em escala sem comprometer um núcleo de processamento só. Então, basicamente é isso que é um pipeline. Você quebrar e fatiar seu conjunto de instruções grande em conjuntos menores e fazer com que eles sejam executados aos poucos em pedaços menores para isso otimizar o sistema de execução num todo. E no contexto de DevOps, ele nada mais é do que um sistema de execução de steps que vai ser executado por um runner, que nada mais é do que uma máquina. Por exemplo, se você rodar isso no GitLab, o GitLab ele tem computadores, servidores que estão disponíveis para rodar pipelines, que são conjuntos de instrução shell. Então, basicamente é isso. Do ponto de vista prático, para você enxergar um pouco mais isso, eu trouxe, por exemplo, se abrir, né, aqui um pipeline de exemplo. Ó. Isso aqui é um GitLab, é um sistema de gestão de código,
onde eu tenho aqui um código-fonte rodando aqui, tá? Isso aqui é um projeto, pastas, arquivos com códigos. E isso aqui é um script YAML com um pipeline que vai usar uma imagem Docker com os stages de build, deploy e aqui migration, porque aqui é um back-end que vai rodar uma migration. E aqui você tem um conjunto de instruções, aqui variáveis, no caso, no início. Aqui é um service, uma imagem Docker, que ele vai dizer em qual registro está essa imagem Docker. E aí ele vai executar um conjunto de instruções. Isso aqui é um script shell, é um comando shell. Aqui é outro comando shell. E aqui é outro comando shell. Esses comandos vão rodar dentro de uma máquina. Rolou alguma coisa. Andréia, muito obrigado, Andréia. Deu um sub aí pra gente. Muito obrigado, Andréia. E Márcio também. Muito obrigado, Márcio. Nossa, hoje estamos cheios de sub, hein? E aqui é um stage de build. Então, o que acontece? Esse código-fonte vai passar por um processo onde um computador, uma máquina, ela vai ler um conjunto de instruções Linux, Shell, e vai rodar esses steps, por exemplo, para buildar a aplicação. Então, ele vai ler o código-fonte e gerar um artefato executável em um servidor. Então, para gerar esse artefato, ele precisa rodar um conjunto de comandos shell, que é isso, nada mais é do que um step de um pipeline, e depois vai fazer deploy para um ambiente, que aqui ele faz login num registry da AWS chamado SR, um serviço da AWS chamado SR, e vai nada mais do que fazer um deploy disso, certo? Fazer um update de um serviço no SCS, que é o Elastic Container Service da AWS. Então, ele vai armazenar o artefato num registry da AWS e depois vai fazer um update no serviço de um cluster do SCS lá. E vai rodar aqui, ó, a migration, ele vai dar um npm install, dar um Node.js migration run, um Node.js db seed, nada mais do que executar no banco de dados, carregando as variáveis de ambiente do .env, instalando as dependências e rodando as migrations e rodando os seeds dentro do ambiente ao qual vai executar esse código. Então, basicamente é isso. Tá? Isso aqui é um pipeline, é uma descrição de um pipeline. E visualmente no GitLab, se a internet me permitir, aqui a gente vai ter um descritivo, né, uma visualização um pouco mais palpável do que é os stages aqui. Ó. Cada etapa dessa é um stage do pipeline. Então perceba, ó, o pipeline aqui roda o build, aí depois vai rodar o deploy dessa build. Enquanto está rolando o deploy dessa build, ele já pode fazer a build de outro projeto, de outro conjunto de código-fonte. Então, isso é que é pipeline. É quando você segmenta uma esteira de produção em etapas e permite que cada etapa seja executada individualmente para que a gente consiga adiantar a esteira de produção seguindo essas etapas em um formato de pipeline, que é aquele formato que eu mostrei de escadinha, onde os processos vão sendo executados em cada bloquinho separado. E o pedaço que roda a build aqui, depois que ele vai ser deployado, o processo de build fica disponível para buildar de novo outro processo. E aí depois vai para migration, e aí da mesma forma, né? Existem diversos stages possíveis para um pipeline, e eu vou mostrar aqui alguns. Então, isso é um pipeline. Tá? Só para visualmente vocês poderem enxergar o que é um pipeline. Ali é do GitLab, o GitHub tem o dele, o Bitbucket tem o dele, o Jenkins é uma ferramenta que ajuda na parte de CI/CD e que inclui os pipelines. E é isso. Então, o pipeline, do ponto de vista de software, de computação, é isso, tá, Márcio? Que eu acho que foi o que você perguntou. Ele não necessariamente, a palavra pipeline significa só um processo de deploy, de build automatizado de um código-fonte. Não significa isso. Pipeline é o processo de processamento em escada, aonde você segmenta os stages para que você possa processar várias operações meio que simultaneamente, ou simular algo meio que paralelo.
E como eles interagem e quais são as ferramentas de tecnologia mais populares. As mais populares são o GitLab CI/CD, GitHub Action e Bitbucket Pipelines. Tem o Jenkins também, que é muito famoso. Tem o Chief, o Puppet, de pipeline, eu acho que só isso. O resto não é pipeline. Tem o AWS, tem o AWS Pipelines também. Que o nome é AWS Pipelines. Bem, essas são as ferramentas de pipeline, tá? Espero ter respondido quais são as ferramentas mais famosas. Andrea mandou aqui uma pergunta: como um pipeline eficaz pode ajudar na gestão e processamento de grandes volumes de dados? Como é que o que acontece? O pipeline ele ajuda a você fazer entrega mais rápida e ele ajuda a automatizar o processo que antes era manual. Então, o que acontecia antes de haver pipelines? Antes de ter essa revolução ágil na infraestrutura, e o Patrick Debois construiu os conceitos e a base sólida do DevOps. O desenvolvedor codificava no computador dele, na máquina dele, e aí depois que ele terminava, ele tinha que copiar o código-fonte ou a buildava na máquina dele, ou copiava o código-fonte para um servidor e buildava no servidor. E ele tinha que, ou normalmente outro time acessava o servidor, pegava a cópia do código do desenvolvedor e tentava fazer funcionar no servidor. Era basicamente assim que funcionava. Sem versionamento, sem controle de versão, sem controle de alterações do que cada dev fez e sem controle também de dependências. Por exemplo, um PHPzão da vida tinha que instalar alguma dependência na máquina Linux. Chegava um ponto que o cara da infra já nem sabia mais o que estava instalado lá para fazer funcionar o servidor. Então, o servidor ele era considerado, alguns autores inclusive usam muito esse termo de o servidor antigamente e o sysadmin, que era o nome da profissão do cara que cuidava dos servidores de produção, era quase um trabalho, era um trabalho artesanal, um trabalho quase como uma escultura artística mesmo. Era um negócio, muitos autores da área de tecnologia que falam sobre esse movimento da infraestrutura falam muito nesse artesão da infraestrutura. Esse termo é muito utilizado na literatura acadêmica da área de computação quando se trata de infraestrutura, tá? Porque era de fato um trabalho. Tipo, só aquele cara de infra mexia no servidor, porque só ele sabia o que estava instalado lá, e a chance de dar problema ali era gigantesca, e se demitisse o cara também, a empresa acabava. Então, por isso, é nesse contexto que surge, cadê ele? O Docker, que é uma ferramenta que tenta encapsular a infraestrutura para que ela possa ser entregue, para que esse container ele suba em qualquer lugar, independente de onde for, e a gente tenha controle total do que está instalado nesse container. E a infraestrutura cada vez mais foi passando para código. E é nesse contexto também que surgem as estruturas de arquivo YAML para descrever esse script que antes era manual. Então perceba, aqui no pipeline, o arquivo YAML ao qual descreve o pipeline, ele nada mais é do que uma organização do conjunto de scripts que antes era executado manualmente no servidor para fazer a aplicação funcionar. E dessa vez, ele é automatizado e documentado em um processo chamado pipeline. Então é isso que é pipeline. É muito difícil chegar nesse resultado, mas é basicamente isso que é um pipeline. E o sistema de gestão e processamento de grandes volumes de dados, o pipeline ajuda justamente nisso. Tá? A gestão da infraestrutura, ela agora é compartilhada, ela é versionada, ela agora é escrita como código, e daí surge o termo que a gente chama de infrascode, IAC, né? Infrascode ou infraestrutura como código, é onde surgem os contextos do Terraform, os contextos dos scripts que criam infraestrutura, tá? Do próprio Docker, que é criado com esse objetivo em especial.
Então, é nesse contexto ao qual a gestão e o processamento de volumes de dados ele é feito através de pipeline. Cleiton perguntou, como monitorar e manter um pipeline para garantir o seu desempenho e confiabilidade? Então, monitoramento e confiabilidade, normalmente a gente usa ferramentas de observabilidade como Wavescope, Prometheus, Grafana, e a gente usa para segurança do ponto de vista de confiabilidade. Eu acho que já respondi a pergunta do Davi Esquivel. Quais são as considerações de segurança e compliance mais importantes ao montar um pipeline? O time de DevSecOps, ele normalmente entra com ferramentas a mais que ajudam a escanear vulnerabilidades na imagem do container ao qual você vai subir, usando ferramentas como, por exemplo, o SonarQube, o Trivi. O SonarQube ele vai verificar também a parte de qualidade de software, de vulnerabilidades do software, do próprio container também, porque o SonarQube faz parte de um stack que tem muito mais do que só qualidade do software em si. O Trivi também surge nesse contexto de container de scan para escanear o container a fim de identificar sistemas de vulnerabilidade. E o próprio compliance com Grafana da vida, você gerando logs de todos esses pipelines com essa estrutura de deployment inteira e observando também o sistema em produção, você, através de um Grafana da vida, você consegue gerar dados e estratificar, além do infracost da vida, para você monitorar custos e identificar problemas de vulnerabilidade, tanto de segurança quanto de auto-scaling mal feito ou queda de sistema e tudo mais. Tá? Então é assim que o processo de segurança e compliance, e aí compliance entra também não só isso aqui, mas de observabilidade, mas como também um pós-incidentes com um sistema de gestão de GMUDs e de gestão de crise, enfim, existe todo um sistema de gestão por detrás das ferramentas que também dá suporte e aporte para um time de compliance ou de segurança averiguar incidentes. Então, é assim que funciona. Espero ter respondido a pergunta de todos. Falta do Pedro. Pedrão, boa noite, Pedrão, tudo bem? Quais são os desafios mais comuns enfrentados ao criar e gerenciar pipeline? Acredito eu, Pedrão, que atender às necessidades de diversos setores da empresa, eu acho que é o mais difícil. Porque você pode ter pipeline de provisionamento de infraestrutura com Terraform ou com qualquer infrascode para executar códigos de infraestrutura como código para criar recursos em nuvem, destruir recursos em nuvem, criar ambientes onde os códigos de aplicações vão rodar. Você tem aí um sistema de configuração de variáveis de ambiente, a gente já falou sobre isso em alguma outra live também, sobre sistema de variável de ambiente, como .env da vida, né, que você cria o arquivo, e aí você pode guardar essas secrets, seja no sistema de gestão de variáveis do GitHub ou do GitLab, seja num Vault da vida, um Vault ou Vault, né, dependendo da sua pronúncia, mas um sistema de gestão de secrets como um Vault da vida, ou você pode armazenar numa variável de ambiente do pipeline, como eu já disse. E aí existem também outras ferramentas. O Vitão mandou aí, já usou Snake? Se sim, como ele pode se comparar ao SonarQube? Não, nunca usei que eu lembre, nunca usei o Snake, não. Mas se ele for parecido com o SonarQube ele é uma ferramenta que normalmente você cria um servidor dentro da sua empresa, instala o SonarQube e você dá acesso à aplicação ou do pipeline para o seu SonarQube da vida e ele vai fazer avaliações de nível de qualidade de código. Então, por exemplo, formatação de código, coisas como o S-Lint faz, coisas que não só isso, né? Mas no sistema, no nível de você está usando um determinado padrão de projeto dentro
do seu projeto, você está garantindo que todos os atributos estão privados e acessíveis só através de métodos. Você está, enfim, aí a depender do padrão de projeto que você está usando, ele vai fazer a identificação de vulnerabilidades. Você está deixando portas abertas ou conexões abertas com um banco de dados, esquecendo de fechar depois. Enfim, ele vai fazer várias análises de vulnerabilidade. Se o sneak funciona da mesma forma, vai ser nesse nível. Você cria um servidor, instala ele, configura, dá acesso ao sistema através dele e aí ele vai fazer toda essa análise. Márcio perguntou quais são as tendências emergentes ou inovações futuras na área de pipeline que devemos estar atentos. Então, no evento do PEIA, do Platform Engineering MCU Experience em São Paulo, esse ano, a gente viu muita coisa no sentido de trabalhar os pipelines, não só os pipelines, mas como todos os recursos de infraestrutura no sentido de DevOps, muito mais como plataforma. Então, por exemplo, ao invés do meu time de DevOps ter que desenhar todos os pipelines de todos os projetos, meu time de DevOps vai começar a desenhar os templates de pipeline que o time de desenvolvimento vai usar. Então, é muito mais uma forma de você construir uma plataforma personalizada para aquela empresa, que atenda às necessidades da maioria dos devs e deixar com que os devs possam usar os pipelines, os templates de pipelines em seus projetos. E aí, se naquele template ele precisar aprovisionar recursos, que tenha o seu pipeline Terraform lá, o seu módulo Terraform para a empresa, para o dev provisionar lá o que ele quiser dentro do ambiente. Óbvio, né? Dentro do ambiente de desenvolvimento, dentro do ambiente de homologação, ambiente controlado, que não seja um ambiente de produção. Mas, enfim, é pensar nessa estrutura muito mais como algo entregável para a própria empresa, como se fosse uma prateleira, né? Onde o dev vai lá e ele, eu preciso de um pipeline para Node.js, para APIs REST com Node.js, que eu faço muito na empresa. Então eu vou lá e pego aquele pipeline para build, e aí vai ter migration, não vai ter, enfim, vai depender da empresa, né? Mas isso aí, esses templates já ficam prontos. Então essa é a tendência futura, é você entregar isso, o time de DevOps entregar isso para a própria empresa, muito mais como plataforma ao invés de fazer na mão cada pipeline. Alguns dos steps possíveis para o pipeline aqui, ó. Rodar os testes automatizados, ao qual o SonarQube, inclusive, faz a varredura de cobertura de testes. Gerar uma tag de release usando o framework de Semantic Version do Tom Preston Werner. Fazer build com Docker, normalmente. Gerar esse artefato e armazenar no registry, por exemplo, Docker Hub ou SR da AWS, ou qualquer outro registry, como Harbor, por exemplo. Fazer o deploy disso, que pode ou não ser feito de forma ativa no pipeline. O próprio pipeline pode acessar via SSH uma instância EC2 e dar um git pull lá, dar um Docker container stop e atualizar a imagem e dar um start de novo lá no container. Mas a gente pode também ter um outro projeto de GitHub lá, dentro do GitHub, dentro do GitLab, um outro repositório, onde eu tenho escrito de forma declarativa qual versão, e aí no caso, por exemplo, de eu ter um projeto num repositório do GitHub, que é a minha API, por exemplo, ela vai estar lá versionada semanticamente, a build também vai estar versionada lá no registry, pronta para ser deployada, mas só vai ser deployada se no outro projeto, no outro repositório, onde eu tenho um descritivo, que normalmente é um arquivo YAML, isso aí, para quem usa Kubernetes, é meio que trivial, onde nesse arquivo eu tenho descrito lá qual versão que está lá no registry eu vou usar para deployar no meu ambiente Kubernetes, no meu ambiente, seja lá qual for, SR, SS da vida ou qualquer outro ambiente. Então o Argo CD ele é uma ferramenta que vem muito mais para permitir um deployment menos imperativo. Tá?
E aí, depois de tudo isso, uma stack de observability para poder identificar todo esse processo, ver se os pipelines rodaram certinho, ver se a aplicação deployou certinho, se deu tudo certo, enfim, fazer a parte de segurança, de observabilidade e tal. André perguntou: poderia compartilhar algumas melhores práticas e casos de uso reais de pipeline bem-sucedidos? Sim, André. Um caso bem simples é quando você precisa, por exemplo, garantir que todos os seus desenvolvedores rodem testes unitários, testes automatizados no seu projeto. Então, por exemplo, por mais que eu não tenha um sistema de build e deploy automatizado, mas, por exemplo, eu quero só garantir que quando um desenvolvedor pegar aquele projeto e criar sua branch, sua ramificação do código-fonte, e ele altere coisas no código, quando ele, antes dele juntar o código dele, que pode estar todo errado, antes dele juntar isso com a branch original, para que ele não polua o código original, garantir que os testes vão rodar e vão passar. Então, o desenvolvedor, quando ele desenvolve um projeto, ou descreve lá o código dele, ele pode escrever também testes que precisam passar para que aquilo funcione. E esses testes podem rodar num sistema de pipeline, e aí isso ajuda a evitar problemas, ajuda a evitar que desenvolvedores construam códigos que quebrem outros pedaços que outro desenvolvedor criou. Então, por exemplo, só para você ter noção, normalmente são vários desenvolvedores trabalhando em cima do mesmo código-fonte, e às vezes um está trabalhando numa coisa, outro está trabalhando em outra, e era muito comum antes desse sistema de pipelines e de versionamento e do uso do Git, do Git Flow, do GitOps e tudo mais, e até dos testes unitários, do próprio TDD que a gente falou na última live, era muito comum que quando um dev mexia numa coisa e mergeava aquilo, juntava aquilo com o código original, quebrava outra. Então, isso é uma coisa muito comum. Para garantir que isso não aconteça, que quando eu consertar uma coisa não quebre outra, eu tenho que escrever testes. Então, o desenvolvedor que consertou aquela coisa anterior, ele tem que escrever testes para garantir que aquela feature está funcionando. Então, quando ele junta aquilo com o código anterior, roda um pipeline ali que vai garantir que aqueles testes vão passar, todos os testes anteriores, incluindo os novos que o desenvolvedor criou para aquela feature especial. E aquilo mergeado uma vez, quando o outro pegar a ramificação do código-fonte para construir e resolver outro problema, se ele tentar fazer merge e quebrar outra feature anterior, o pipeline vai avisar. E aí, por exemplo, na hora de fazer um merge, você chega aqui num sistema de pipelines desse do Git da vida e você vai perceber, por exemplo, que, deixa eu ver se eu consigo achar um pipeline que quebrou aqui, que vai aparecer um xizinho, acho que não tem nenhum pipeline quebrado aqui, né? Os pipelines tudo funcionando. Deixa eu ver se eu acho um aqui no front, deve ter. Então você vai ver no pipeline lá dizendo, ó, deu erro aqui em alguma coisa. Provavelmente aqui um falhou. Então aqui, ó, nesse caso aqui, ó, um pipeline falhou. Então imagine que eu fiz o meu código-fonte, tentei juntar com o de todo mundo do meu time. Quando eu tentei juntar, o pipeline quebrou. E aí ele dá aqui, ó, job failed, e aí deu erro. E aí você vai ler o que está escrito aqui, né, no pipeline, para você identificar onde foi que errou, qual foi o problema, certo? Então, o pipeline, ele do ponto de vista prático, pode ajudar, por exemplo, os times a evitar com que o código de um desenvolvedor afete o do outro. Tá? Vitão mandou aí, uma pipeline deve demorar um tempo para ser executada. Seria possível receber notificação sobre o status dela? Sim. A maioria das ferramentas, como por exemplo o GitLab, tem integração, plugins de integração, tá vendo? Com Slack, com alguma outra ferramenta, Asana, com várias outras ferramentas, ClickUp, Confluence, Datadog, enfim, Google Chat, ó. Então, tem aqui plugins para várias ferramentas, Telegram. Então, você pode receber notificação do pipeline no Telegram.
Basta você configurar aqui, pegar o token do Telegram e adicionar aqui e acabou. Então, sim, você pode receber notificações, porque o pipeline pode demorar bastante tempo, 15 minutos, 30 minutos. Cada plataforma tem um limite de tempo, tá? Então, isso pode acontecer. Você pode acabar integrando. Bem, eu vou passar rapidamente aqui para os links, que a gente já está chegando no final da nossa live. Aqui é o roadmap do Jenkins, tá? O Jenkins é um software open source e aqui tem todas as ferramentas e, enfim, documentações do Jenkins. Aqui está o changelog do Jenkins, ao qual eu peguei aqui a versão mais antiga dele, né? Para colocar no nosso timeline. Eu fui pesquisar qual era a versão mais antiga. A mais antiga que tem listado aqui no próprio releases do Jenkins é essa de 2011. Aqui é o livro The Phoenix Project, que foi listado na live de hoje. Aqui é o livro Continuous Delivery, que também foi apresentado na live de hoje. Aqui é a ferramenta Puppet, de automação de infraestrutura, tá? Para larga escala. E aqui ele mostra um pouquinho de como funciona a parte do Puppet. Deixa eu ver. Aqui é outro livro, o The DevOps Handbook, o livro do Patrick Debois e do Jenny Ken, Jeff Humble e Patrick Debois e John Williams. Então, que também foi citado hoje. Aqui é o site do DevOps Day mostrando o primeiro DevOps Day 2009 da Bélgica, organizado por Patrick Debois. Então, só uma comprovação do que foi apresentado hoje. Aqui é o Ansible, que é outra ferramenta muito boa da área de DevOps. Aqui é o Chief. Aqui foram as apresentações que foram feitas no programa de 2009, aqui do DevOps Day de 2009, foi o primeiro DevOps Day. Estão aqui disponíveis as pessoas que apresentaram non-functional requirements. Uma história de usuário realmente ajuda. A fazer história de usuário realmente ajuda. Cucumber com Nadius e o Flapjack, monitoramento, falando sobre monitoramento para cloud. Agile infraestrutura com Puppet, o Puppet aí, surgindo. Introdução a Kanban na parte de operações. Integração contínua, pipelines deployment, não somente para sysadmin. Private Open QRM, Cloud, caso de uso para times de desenvolvimento. Então aqui estão as apresentações que foram feitas no primeiro DevOps Day de 2009. Estão disponíveis aqui para vocês verem o PDF, tá? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso, galera. Por hoje, aqui tem também o site do Kubernetes, que foi citado hoje. O site do Wavescope, que é uma ferramenta também de observabilidade muito boa, e foi de lá que eu trouxe o história do GitOps, tá? A parte do timeline que eu falei de GitOps. Aqui está o site do framework Semantic Version, como usar versionamento semântico do Tom Preston Werner. Aqui está no projeto Git do Semantic Version, que eu fui caçar aqui qual era a primeira versão do Semantic Version. Foi aqui que eu peguei essa informação de release. O Triv, qual foi a primeira versão do Triv, em que ano foi, 2020. Então aqui estão as informações que estão auditadas aí para vocês, auditáveis para vocês pesquisarem. Foi daí que eu trouxe as informações do timeline de hoje, tá? Aqui a ferramenta Vault da HashiCorp para gestão de secrets, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, tá, por me acompanhar até aqui. Me desculpem aí pelo atraso de hoje. Espero que tenha sido útil as informações da live de hoje. Chegamos a 1h13 de live, então muito obrigado a todos. Desculpem aí pelos problemas de infraestrutura, provavelmente deve ter travado em alguns pontos aí a live, porque eu estou usando o meu 4G e meu Wi-Fi daqueles que não estão mortos ainda não voltou. Muito obrigado a todos, pessoal, por tudo. Se precisar, muito obrigado para os subs aí da live. Pessoal,
Sigam a gente no YouTube, nas redes sociais, Rafael Levi SSA. Tem muito material aí disponível, tá? Para vocês nas redes sociais. Eu estou publicando também algumas dicas, tá? Nas redes sociais. Então, se quiserem, me sigam lá. Tem pré-live no Instagram aqui. A gente tem live toda semana falando sobre tecnologia. A nossa agenda já está disponível, tá? A gente tem uma agenda de lives que fica disponível lá no Discord, na nossa comunidade, tem nas minhas redes sociais também. Então, se vocês quiserem saber qual é o tema da próxima live, entrem nas redes sociais. Nossa próxima live será nas redes sociais está a agenda da semana toda, tá? Mas nossa próxima live será sobre health techs. E ainda essa semana ainda vai ter live também sobre. Lembra que eu prometi uma experiência no metaverso? Voltou? Voltou. Meu fone foi embora. Então, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Cleiton. Muito obrigado, Marcos Bião, pela presença. Muito obrigado, Davi Esquivel. Muito obrigado, Andréia, Vitor, Cleiton, Márcio. Muito obrigado pelo sub, Márcio. Muito obrigado pelo sub aí. Valeu, Pedro. Muito obrigado a todos. Boa noite. Valeu. Até a próxima. E tchau.